Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Iniciando então mais um vídeo de fechamento diário aqui da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia aí com uma queda expressiva, né? Uma queda de 2,38%, cotado a 183.218 pontos. Então, o índice perdeu essa região aqui de suporte que estava se formando, né? E agora tem como próxima região de suporte essa região aqui um pouco acima dos 180 mil pontos. O índice está em tendência de queda. Parecia que ele estava querendo iniciar aqui uma sequência de altas, né? Mas hoje acabou caindo de forma mais acentuada, tá? Vamos analisando agora os ativos que compõem a carteira aqui do canal. Começando com o Banco do Brasil, que fechou o dia em queda de 1,72%, cotado a R$ 21,69. O papel está em tendência de queda. E o preço, né, veio novamente aqui para essa região de suporte, aqui em 21,70. Vamos ver se o Banco do Brasil consegue se sustentar nessa região ou se ele vai cair, tá? Perder essa região de suporte. Ali poderia vir buscar essa região aqui dos R$ 21,00, que é a próxima região de suporte aqui, tá? Que é a mínima lá de janeiro. Meu preço médio está em R$ 23,83. Seguindo aqui com o banco Banrisul, fechou o dia em queda de 2,32%, cotado a R$ 15,19. O papel vem numa tendência de queda, tem como região de suporte a média móvel aqui de 200 períodos, tá? E meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui para o banco BMG, fechou o dia em queda de 0,92%, cotado a R$ 5,40. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo novamente, indicando o início de uma tendência de queda. Tem como região de suporte essa região aqui dos 5,30, tá? E o preço médio está lá em R$ 4,42. Seguindo aqui para o banco ABC Brasil, fechou o dia em queda de 4,78%, cotado a R$ 24,10. O papel vem numa tendência de queda. Ontem, acho que a média móvel, ontem até tinha subido a média móvel de 9 períodos, mas hoje voltou a virar para baixo, né? Indicando aí a continuidade da tendência de queda. Tem como região de suporte aqui a média móvel de 200 períodos. O preço médio está em 22,34. O Banco ABC Brasil que divulgou os resultados, se não me engano foi agora à noite, tá? Então essa queda de hoje foi mais uma especulação, né, em relação aos dados que seriam divulgados. Vamos ver como o papel vai se comportar no dia de amanhã. Abrindo aqui a apresentação dos resultados, tá? Esse material está disponível lá no site do Banco ABC Brasil. Olhando aqui diretamente os dados mais importantes, né? O lucro líquido no primeiro trimestre de 2026 ficou em 230 milhões, um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? Então, a empresa continua tendo lucros crescentes. Já o ROI, ele deu uma diminuída, né? Fechou aí o trimestre em 13,5%, contra 14,1% do mesmo período do ano passado. Pelo que eu olhei no balanço, isso se deve basicamente ao aumento do patrimônio líquido, tá? Tendo em vista que o lucro líquido aumentou, né? Mas como o patrimônio líquido também aumentou bastante, o
ROI acabou diminuindo aí na comparação anual, tá? E vamos ver se a gente acha aqui a questão da inadimplência, né, que é um indicador aí que eu acho que é um dos mais importantes dos bancos, tá? Operações em atraso acima de 90 dias, né? Acabou de cair um raio aqui perto, tá dando bastante chuva aqui em Santa Maria. Bom, linha amarela, né? Mostra aqui as operações em atraso acima de 90 dias. Então, fechou o trimestre aqui em 0,5% de inadimplência, né? Acima de 90 dias. O percentual vem diminuindo e se mantendo estável, né? Se a gente comparar com o mesmo período aí do ano passado, que estava em 0,9%, agora caiu para 0,5%, né? E se a gente olhar aqui a evolução trimestre a trimestre, o percentual vem caindo, né? E agora se manteve estável em relação ao trimestre anterior. Então, inadimplência plenamente controlada, tá? Aqui no Banco ABC Brasil, nada que preocupa, tá? São dados aí realmente muito interessantes. Acho que talvez o lucro, né, poderia ter sido maior. 2% de crescimento no horizonte de um ano não chega a ser algo muito relevante, né? Mas o importante é que o lucro também manteve, né, querendo ou não, em crescimento, tá? Voltando aqui então os gráficos, agora vamos seguir para o Banco Paine. Fechou o dia em queda de 4,08%, cotado a R$ 13,65. O papel vem numa tendência de queda e o preço médio está em R$ 13,00 redondo. Bradesco fechou em queda aí de 3,25%, uma queda mais expressiva, né? Média móvel de 9 períodos virado para baixo, ou seja, uma tendência de queda aqui. O preço médio está em 16,92. Região de suporte, eu colocaria primeiramente nessa região aqui, um pouco abaixo dos 16, tá? E depois na própria média aqui de 200 períodos, atualmente em 15,53. Essa queda de hoje aí mais expressiva, né? O mercado parece que não gostou muito dos resultados que foram divulgados. Eu particularmente gostei, tá? Longe de ter sido dados ruins, né? A única coisa que preocupa ali realmente é a questão da inadimplência, né? Que está aumentando de forma gradativa nos últimos trimestres, então isso acende um sinal de alerta, né? Mas, a meu ver, não é algo que preocupe nesse momento, tá? Não sei se eu cheguei a falar, então meu preço médio está em 16,92, tá? Aqui em Bradesco. E o Banco Santander fechou em queda de 3,10%, cotado a R$ 28,42. O papel aí vem uma tendência de queda nos últimos dias, né? Parece que está perdendo essa região de suporte. Caso perca essa região, a próxima região de suporte é lá embaixo, né? Perto dos 25,50, tá? Então, abriria caminho aí para uma queda mais significativa aqui em Santander. Tomara que não ocorra, tá? Toda essa queda. Vamos ver se o papel consegue se sustentar nessa região aqui. Meu preço médio está em R$ 31,54. Bom, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, hoje eu recebi proventos, tá? Recebi juros sobre capital próprio do Banco Santander. Total líquido, R$ 3,09 sobre 7 ações, tá? Eu possuía lá na Datacom. Me deu líquido aí 44 centavos por ação. Então, mais é o segundo provento recebido nesse mês de maio. Eu já tenho ali provisionado alguma coisa em Banrisul na semana que vem, se não estou enganado, tá? Então, agora o mês de maio
vai entrar alguns pingados aí, diferente, né, do mês de abril, que só tive um provento, né, no último dia útil do mês aí. Então, atualmente eu tenho 7 operações em andamento, tá? Considerando aí o fechamento das cotações de hoje, estou com um prejuízo aí de 8% em Banco do Brasil, 4% em Bradesco e 9% em Santander. Em relação aos lucros, 7% em Banrisul, 22% em Banco BMG, 7% em Banco ABC Brasil e 5% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando um prejuízo de 2%, que dá R$ 177 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, estou com a rentabilidade aí negativa, né? 3% em Banco do Brasil, 4% em Bradesco e 8% negativa aqui em Santander. Em relação, então, à parte positiva aqui das rentabilidades, né? 13% em Banrisul, 27% em Banco BMG, 14% em Banco ABC Brasil, 5% em Banco Paine. No geral, aqui essas operações estão me dando uma rentabilidade de 2%, que dá R$ 225 positivos. Hoje eu não fiz nenhum aporte. Então, encerrei aí essa quinta-feira com patrimônio de R$ 7.892,40, dá uma variação negativa de 2,03%. O meu patrimônio diminuiu R$ 163,14. O Ibovespa caiu 2,38%. Então, o alfa da carteira ficou positivo em 0,35%. Então, ontem eu havia voltado novamente para a região dos 8.000, né? Mas hoje acabei caindo novamente para a região dos R$ 7.000. Tem sido semanas complicadas aqui na carteira, né? O recorde de patrimônio, o último recorde de patrimônio foi alcançado no dia 13 de abril. Eu tinha alcançado naquela vez ali R$ 8.700, tá? Então, de lá para cá, a carteira se desvalorizou aí R$ 840, né? Isso levando em conta os aportes que eu fiz, tá? Então, está passando por um momento um pouquinho conturbado aqui, mas é uma fase, né? Amanhã ou depois, o mercado dá uma respirada e a carteira também volta a se valorizar. O negócio aqui é ter paciência, para a gente não se precipitar e não tomar nenhuma decisão aí atropelada, né? Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.